Aleluia. Tá me ouvindo aí? O retorno tá baixinho aqui. Tá baixo? Melhorou? Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Que privilégio estar aqui. Primeiro quero honrar a vida do nosso pastor, Lucas Brezan, Camila, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Saibam que a responsabilidade é grande. Vocês são um povo muito amado, muito cuidado. E o pastor escolhe a dedo mesmo as pessoas que podem ministrar a vocês. Então, me sinto honrada, quero agradecer, dizer que venho aqui com muito temor para ministrar ao seu coração aquilo que Deus colocou ao meu coração. Amém? Então, a ideia mesmo é compartilhar um tema maravilhoso que Ele colocou. Mas antes eu vou me apresentar, né? Algumas pessoas não me conhecem. Eu sou a Karina Andreoli Tomás de Mello, como o pastor falou. Estou liderando o ministério do discipulado aqui na igreja, junto com o meu esposo. Nós temos 2 filhos pequenos, 2 meninos maravilhosos. Vocês devem ver eles correndo por aí. Quem vê meu marido já sabe quem é o primeiro filho, porque eles são a cópia. O segundo é uma misturinha aí que a gente não explica muito, mas ele é o segundo maravilhoso que veio para completar a nossa família. Amém? Então, nós estamos servindo aqui a igreja há alguns anos já no discipulado, com muita alegria. Devo ter alguns alunos por aqui, né? Que bom que você passou pelo discipulado e está aqui hoje. Amém? Sem mais delongas. Aleluia. O Senhor colocou um tema no meu coração antes de eu saber mesmo que eu ia ministrar aqui. E Ele foi conversando comigo sobre isso, foi me lembrando de algumas coisas. Aumente a chama. Aleluia! É um tema poderoso. Amém? Esse tema veio ao meu coração, sem saber que seria um tema, né? Mas foi um assunto que o Espírito Santo tratou comigo. Um dia a gente estava no carro, vou contar uma história aqui para vocês, para contextualizar. Nós estávamos no carro, minha família, eu, meu marido, os 2 meninos. E o meu mais velho, às vezes, ele tem a mania de falar assim: mãe, conta aí alguma história legal, alguma história engraçada de quando você era mais nova. Ou ele fala assim: conta alguma história de sua e das suas irmãs. Aí eu fico tentando lembrar alguma história para contar para ele, né? Ele fala que ele quer ouvir, ele quer saber como era, enfim. A gente vai contando umas histórias, ele dá risada, compartilha, enfim. E nesse dia que ele fez essa pergunta, ele falou: mãe, conta alguma história engraçada da sua vida. Aí eu, meu Deus, uma história engraçada, né? Aí eu me lembrei de um episódio de quando eu estava na faculdade. Eu tinha 19 anos. Eu entrei na faculdade com 17, e aí eu já fiz 18 no primeiro ano. No segundo ano eu fiz 19. E aí a faculdade era dividida em duas turmas. Então eram 2 períodos nos 2 primeiros anos era um tema, e aí a gente escolhia para qual segmento nós iríamos a partir do próximo ano. Então a turma ia se dividir. E o professor de criação, então eu fiz faculdade na área de comunicação, então deve ter uma galerinha aí que se identifica. Tinha um professor de criação. Era um pessoal bem alternativo, né? Professores de todos os estilos, alunos de todos os estilos. Era uma faculdade grande de São Paulo. A nossa turma tinha 70 alunos. E aí eu me lembrei, eu pensei assim, né? O professor de criação falou assim: olha, vai ser o último dia de aula, essa turma vai ser dividida em 2. Então, vai cada um para o seu segmento. E vocês vão ter uns minutos na aula, nessa última aula da turma, para você fazer o que você quiser. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? Tinha de tudo, gente. Comunicação, galera é animada. Então, tinha desenho, tinha artista, tinha piadista, tinha vídeo, tinha um monte de coisa legal. E eu pensei, né, como toda boa cristã, eu falei: eu não vou perder a minha oportunidade de falar de Jesus. Eu já era assim na escola, então para mim não foi difícil ser assim na faculdade. Todo mundo já sabia que eu era crente, mas eu não tinha tido oportunidade de falar de Jesus para 70 alunos, né? A gente não teve esse tempo. E eu falei: esses minutos vão ser a minha oportunidade. E aí, gente, que eu tive uma ideia maravilhosa de cantar. Eu até sou afinada, mas assim, no gogó, sem um violãozinho, um amigo, alguma coisa. Gente, enfim.
Eu vou contar a história, vocês vão entender. Vou chegar lá. E aí que eu cheguei para cantar, eu escolhi uma música que era boa para um evangelismo, e imprimi as letras, e eu falei, vou entregar para cada aluno. Entreguei para cada aluno, entreguei para os 3 professores da bancada, preparada para pagar o mico. Aí eu falei assim, eu vou cantar uma música, só que eu tô com muita vergonha, porque aí na hora, imagina, gente, deu muita vergonha mesmo, né? O pessoal na expectativa, o que essa doida vai fazer? Aí eu falei assim, gente, eu vou ficar de costas e vou cantar. E vocês acompanhem aí a letra da música. E aí eu vou ler para vocês um pedaço da música que eu cantei e os antigos já vão descobrir que música é. Era assim, o tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança eu encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida eu recebi ao te encontrar. E foi desse jeito que eu cantei. Quando eu virei, a minha voz estava trêmula, não saiu afinado, e eu fiquei pensando, gente, o que eles vão pensar? Será que eu vou conseguir passar a minha mensagem? Mas quando eu virei, as pessoas estavam assim. Não se ouvia um som naquela sala de aula. E eu ainda consegui ministrar um pouquinho. Eu falei, gente, o sonho de vocês, ninguém pode levar. Deus pode. E aí eu falei de Deus para essa galera. E aí o pessoal prestando atenção. E coloquei ali a mensagem em cima da música. E quando acabou a aula, já tinha passado outras pessoas. E aí só zoeira, né? Faculdade, só zoeira. Devia ter, desses 70 alunos, devia ter uns 5 cristãos na sala. E aí alguns deles vieram me agradecer. Eles falaram, obrigado pela mensagem. Nossa, que palavra linda. E aí as pessoas vieram me agradecer e eu assim, Senhor, e não é que você precisava só um pouquinho da minha disponibilidade, de passar a minha vergonha ali, porque eu passei vergonha, né, gente? Foi. Mas, assim, isso não importou. Eu estar nervosa, eu ter desafinado, eu ter ficado com a voz trêmula. Isso não afetou. As pessoas receberam ali. E ali eu cumpri o meu papel, naquele lugar, naquele dia. E a minha vida cristã foi assim. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor muito nova e de servir ao Senhor e nunca mais sair disso. Graças a Deus por isso. Então, eu me posicionei quando eu era adolescente, na escola. E eu avisei os meus amigos, olha, agora eu só vou na igreja, nem adianta me chamar para cervejaria. Na época era cervejaria, tá? Meu filho nem sabe o que é isso, nem vai saber. E aí, desde então, irmãos, desde esse posicionamento, onde eu acabei afrontando muitos amigos ali que ficaram chateados comigo, mas o meu posicionamento foi se firmando. E algo dentro de mim, uma estrutura dentro de mim, foi ficando tão firme, que quando precisava da minha força para não cambalear, eu conseguia ficar bem forte. E nada do mundo me atraía. Claro que eu sofria tentações como qualquer jovem de 19, 20, 21 anos. Eu saí da faculdade com 21 anos, muito nova. Claro que eu sofri tentações, que eu tinha vontade de fazer algumas coisas que o pessoal fazia, mas eu não abria mão daquilo que Deus tinha colocado dentro de mim. E quando eu contei isso para o meu filho no carro, ele falou, mãe, você fez isso? Eu falei, fiz. Meu Deus, mãe. Eu falei, filho, eu sempre falei de Jesus. Na escola eu falei para um monte de gente também, conversei com o professor, falei... E aí ele ficava olhando assim, e eu faço questão de contar essas coisas para ele, claro, né? Não sou boba nem nada. E aí, quando eu conversei com ele sobre isso, eu contei como se fosse uma história engraçada. Mas dentro de mim, o Senhor falou, e cadê essa Karina? Dos 19 anos. Será que dá para você aumentar um pouco a sua chama? Eu nunca desviei, eu nunca me esfriei no Evangelho. Isso não aconteceu, está tudo bem. Mas ali o Senhor me exortou, Ele chamou a minha atenção. Será que você pode aumentar a sua chama? Será que você pode encontrar o seu propósito? Será que você pode viver os seus dias um pouquinho mais aquecido?
Aleluia! Nós estamos aqui hoje, irmãos. E aqui nós temos várias chamas, de vários níveis. Várias chamas temos aqui, várias maturidades, várias fases. E o Senhor respeita e entende todas elas. Mas será que você é capaz de dar um pouquinho mais? De adorar um pouquinho mais? De se doar um pouquinho mais? Aleluia! Esses dias eu estava indo para o meu trabalho e essa palavra ficou martelando na minha cabeça. E eu sempre oro a respeito daqueles dias de trabalho, das vendas, clientes, enfim. Eu sempre faço isso quando eu vou trabalhar fora. E nesse dia eu orei diferente. Eu falei, Senhor, eu quero oportunidades, portas abertas, corações abertos para eu poder falar de você. Esse dia eu quero falar de você, eu quero tocar corações, eu quero ajudar mulheres. Sabe que o meu resultado foi diferente? Eu fiz o que eu precisava fazer e ainda abençoei pessoas. Sabe que o Instagram, ele pode ser usado para pessoas serem tocadas através da sua vida? Esses dias uma menina que eu acompanho estava postando algumas coisas e ela estava com algumas mensagens muito depressivas, assim, estranhas, sabe? Muito pesadas. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, ei, você é forte e corajosa. Jesus ama você. Uma palavra de Deus pode transformar a sua vida para sempre. Se você precisar conversar com alguém, eu estou aqui. Mas eu acredito em você, você vai conseguir. Ela me respondeu no mesmo dia. Ela falou, nossa, chorei com as suas palavras. Obrigada, muito obrigada, me ajudou muito. Eu não sei o que ela estava passando ali naquela hora. Eu não sei o que aconteceu depois. Eu me disponibilizei e estou acompanhando ela aqui. Daqui a pouco eu apareço de novo. Mas o Senhor precisa da nossa boca, da nossa atenção. Ele precisa que nós sejamos focos. Focos de manifestação do Senhor. Focos de fogo. Focos de fogo. Aonde quer que você esteja, você é um foco de fogo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma pequena chama, ela pode incendiar uma floresta. Imagina o que nós podemos fazer todos juntos. O que nós podemos incendiar. O quanto Arujá está sendo abençoado pela nossa presença aqui. O quanto vai ser ainda maior. Por tudo que nós estamos vivendo e vamos viver ainda. Aleluia. Aleluia. O Senhor precisa da nossa disposição. Vamos lá para Romanos 12. Vamos ler 11 e 12. Romanos 12, 11 e 12. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Aleluia! No começo desse versículo diz, no zelo, não sejais remissos. Remissos quer dizer que tarda em fazer, que demonstra negligência, descuidado. Não sejai remissos. Não demore para fazer. Não faça de qualquer jeito. Tem versões da Bíblia, nessa parte do versículo que diz, não sejais vagarosos no cuidado. Não seja devagar, meu irmão. Em outra versão diz, nunca lhes falte o zelo. Faça com cuidado, faça com excelência. Faça o serviço do Senhor. Aleluia! Na outra parte desse versículo diz, então não é para fazer de qualquer jeito, não é para demorar, e é para fazer como? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como eu vou ser fervoroso? Servindo ao Senhor. Como? Quando? Rápido. Como? Com cuidado. Aleluia!
Nós não podemos ser vagarosos, porque o mundo está clamando pela nossa vida. Então não dá mais para a gente pensar só na gente. Não dá mais. Ele precisa que nós aumentemos a nossa chama. Mais e mais e mais. Que a nossa boca seja uma ferramenta para espalhar a palavra do Senhor e só falar aquilo que vai edificar as outras pessoas. Nós somos esses agentes, aonde quer que estejamos, nós somos os agentes, o foco de manifestação do Senhor. Foco de fogo é a sua vida. Aleluia! Deus é bom demais. E servir ao Senhor não é algo pesado, irmãos. Não é algo pesado, você faz, Ele respeita as nossas fases. Quando eu tinha 19 anos, a minha vida era completamente diferente. Eu podia fazer outras coisas para o Senhor que hoje eu ainda não consigo. Hoje eu não posso, porque eu tenho os meus limites, porque eu tenho criança pequena em casa. O Senhor entende. Mas não é isso que vai fazer com que eu pare. Não dá para tirar a licença, irmão. Não dá para tirar a licença. Nós servimos ao Senhor com aquilo que nós temos, com o tempo que nós temos, e nós nos esforçamos, porque nós não podemos parar. A igreja não parou nem na pandemia, meu irmão. E nunca vai parar. Nunca vai parar. Na época da pandemia, eu fazia parte do Ministério de Comunicação, lá do Verbo de Guarulhos. Nós nos reuníamos em 10 pessoas, 5 pessoas, o que dava. E fazia gravação, e fazia transmissão. E a gente fazia com o melhor que a gente tinha. A gente estava aprendendo, né? Não tinha ainda isso tudo que nós temos hoje. Mas como foi bom. Quantas coisas nós desenvolvemos naquela época. E se você pensa que nós íamos com medo de pegar Covid, pelo amor de Deus, meu irmão. Claro que não. Claro que não. Tudo feito com equilíbrio, sem negligência. E a gente faz a nossa parte, servindo ao Senhor com fervor. Servindo ao Senhor com fervor. E aqui quando a gente fala servindo ao Senhor, não é só servindo ao Senhor na igreja, é servindo ao Senhor na sua vida, as pessoas, na sua família. Não estamos falando exatamente do serviço à igreja, claro que faz parte, você precisa fazer a sua parte. Mas nós estamos falando além de tudo isso. O Senhor precisa de bons trabalhadores, de corações disponíveis, para fazer com que a obra cresça cada vez mais rápido. E é a nossa postura, é o nosso posicionamento nesse lugar que vai trazer resultados e avanço para o reino de Deus e para a nossa vida. A sua família é completamente afetada por aquilo que você decide fazer, por aquilo que você faz todos os dias. A sua família vai colher aquilo que você decide fazer. Aquilo que você planta, a sua família colhe. Aquilo que você planta, os seus irmãos colhem e as pessoas que trabalham com você colhem. Porque a sua vida vai exalar exatamente aquilo que você tem plantado e o que você tem decidido para você. Você não está solto aqui no mundo, meu irmão. Se você aceitou Jesus, a sua vida é dele, não é sua. Não adianta querer viver de qualquer jeito ou dar uma pausa. Não vai dar. Não vai dar. Ele precisa mesmo que nós sejamos mais rápidos. Aleluia. Aleluia. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Tem uma versão também que diz isso, desse versículo que nós lemos. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Aleluia! Nós só precisamos estar sensíveis e conectados com Ele, para saber o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Senhor, o que eu preciso fazer hoje? Senhor, qual ministério eu vou servir na minha igreja? Eu quero abençoar, eu quero ajudar. Se coloca à disposição e as coisas vão acontecendo naturalmente. Mas você precisa estar no foco, conectado, ligado a tudo que está acontecendo. Aleluia! Agora vamos para Atos 4, 18 e 20.
Nathan, pode vir me ajudar, por favor? Atos 4, 18 e 20. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu amo esse versículo. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Pedro e João estavam sendo coagidos a não falar sobre o nome de Jesus. Estavam com medo de tornar Jesus famoso. Ele poderia tomar o trono. Mas Pedro e João perguntaram para eles: será que é justo eu ouvir vocês antes de ouvir ao Senhor? É justo se Ele fez tantas coisas? É justo se Jesus nos ensinou tanto? É justo, depois de tudo que Ele faz, tudo que Ele fez, eu não falar sobre aquilo que eu tenho ouvido e visto? É justo a gente não falar sobre aquilo que nós temos recebido nesse lugar? Quantos cultos maravilhosos nós vivemos aqui? Quantas coisas o Senhor tem tratado dentro de nós, irmãos? Coisas que salvam a nossa vida. Só a gente sabe. Só a gente sabe. Porque Ele nos vê como ninguém vê. Ele te vê como ninguém vê. Ele vê o seu coração como ninguém vê. E Ele trata coisas particulares, porque Ele nos ama. E Ele não nos trata como uma coisa só. Somos individuais para o Senhor. O nosso coração importa para Ele. Ele vai tratar tudo que você precisa, meu irmão. Não se sinta sozinho nem abandonado. Sabe aquilo que ninguém sabe? Aquilo que você ora lá no seu quarto sozinho. Ele sabe. Ele vai cuidar de você, meu irmão. Ele já está cuidando de cada detalhe. De cada detalhe da sua vida. Ele ama deixar você feliz. Pode ser um detalhe bobo para outras pessoas, mas para você é importante, então para Ele também é. E quantas coisas o Senhor tem feito por nós, e nós temos visto, e nós temos ouvido, e nós temos que ter essa mesma coragem de Pedro e João para dizer: eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Eu não posso me prender, eu não posso me segurar. Ele precisa que nós sirvamos com fervor. E Ele precisa da nossa voz. Ele precisa da sua voz, meu irmão. E se as coisas não estão caminhando como você gostaria ou como deveria, fale dentro da sua casa. Abra a sua boca. E não aceite qualquer circunstância que seja contrária ao que Deus tem para a sua vida. Você precisa aumentar a sua chama. E você vai aumentar a sua chama quando você aumentar a comunhão. Quando você colocar as coisas no lugar. Aleluia! Eu não posso deixar de falar. Sabe aquela Karina de 19 anos? Hoje ela tem 36.
E a bagagem dela é bem maior do que a que ela tinha com 19. Quantas coisas a sua bagagem tem hoje, com a idade que você tem? Quanto você pode compartilhar e falar daquilo que você já viu e já ouviu o Senhor fazendo neste lugar, na sua vida e na vida das outras pessoas? Quanto você pode compartilhar da sua bagagem? Porque os seus sonhos o tempo não vai poder levar. Se você encontrou Jesus, nada vai tirar. Nada vai tirar a vida que você recebeu ao encontrá-lo. A sua bagagem é grande, meu irmão. Não menospreze aquilo que você já tem no Senhor. Ah, mas eu sou tão pequeno, eu cheguei agora. Eu ainda nem conheço muito a palavra. Mas e as experiências que você já teve com o Senhor? E os encontros que você já teve com Ele? Os toques que você já recebeu dEle? Quanto você já recebeu dEle? Ah, eu não sei o versículo, mas quanto você já recebeu dEle? Isso já é a sua bagagem, meu irmão. Essa já é a sua chama que você já aumentou e você nem percebeu. Não importa o tamanho da sua chama, você já tem a sua bagagem. Você já recebeu, você já foi tocado por Ele. Se você puder compartilhar da bondade do Senhor com outra pessoa que não o conhece e que acha que Ele é mau, você já está fazendo a sua parte. Tem pessoas que acham que o nosso Deus é mau, que Ele castiga. E se você chegar e revelar o caráter de Deus para alguém, você já está fazendo a sua parte. Você pode libertar uma vida com as suas palavras, só falando isso. Nós somos agentes transformadores de pessoas. Nós temos essa capacidade dentro de nós. Independente de quanto eu sei, quantos anos eu tenho de igreja, isso não quer dizer nada, meu irmão. Mas o seu temor ao Senhor, isso quer dizer tudo. A sua sinceridade diante dEle, isso quer dizer tudo. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Corações sinceros diante do Senhor. Já são capazes de tocar as outras vidas. Não só pessoas lá de fora, mas aqui dentro também. Quantas pessoas nós podemos abençoar aqui? Abraçar, como o pastor fala. Orar, declarar palavras. Compartilhar os dons que o Senhor tem dado nas suas mãos. Eu decidi nos últimos tempos avançar no meu chamado. Acreditar naquilo que Deus acreditou primeiro em mim. Demorou um pouquinho para eu entender. Mas quando eu entendi, aleluia. Lucas 3,16. Aleluia. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. João Batista estava falando de Jesus. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Esse fogo que purifica. Esse fogo que é capaz de transformar a nossa vida. É esse fogo que faz com que nós levantemos todos os dias e acreditemos que nós podemos viver nesse mundo.
fogo que limpa. É um fogo que renova. Você é capaz, meu irmão. Você é capaz de acender esse fogo dentro de você. Mas eu estou desanimado, mas eu não estou conseguindo. Então nós estamos aqui hoje para isso. Para acender, para levantar. Porque você é capaz de ser alguém que pode incendiar essa cidade e aonde você passar. Às vezes você pode olhar para você e falar: Senhor, olha a fase que eu estou vivendo. Olha o que está acontecendo na minha casa. Não. Para Ele nada vai ser impossível. Ele vem com fogo que transforma todas as coisas. Que queima aquilo que precisa ser queimado. Desperta. Essa noite eu venho aqui para te falar: aumente a sua chama. Aumente a sua chama. Você é capaz, meu irmão. Você é capaz. Oh, tem uma frase do pastor Edilson de Lira que ele fala assim: carregar a presença sem ter consciência dela é tão eficaz quanto não ter a presença. Carregar a presença sem ter a consciência dela é tão eficaz quanto não ter a presença. Isso é seríssimo. Quando nós temos consciência dessa presença, meu irmão, as coisas são tão diferentes. Nós somos capazes de mudar qualquer situação da nossa vida, na nossa casa. Nós somos capazes porque nós sabemos aquele que nós temos dentro de nós, aquilo que Ele já fez. Você sabe aquilo que Ele fez por você. Você sabe o tanto que Ele te amou e que Ele te ama, do jeito que você estava. E hoje você está aqui. Eu sei que a maioria aqui já aceitou Jesus como o Senhor da sua vida. E a sua chama já foi acesa aí. Só falta mesmo você abanar, sabe? Abanar esse fogo. Não se contenta, meu irmão, não se contente com menos do que isso. A sua vida é dele. A sua vida é dele. Você é capaz de ser transformador de situações. Oh, Pai. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Oh, Senhor. Ei, xerereri andarás. Quando Moisés viu a sarça pegando fogo, ele se espantou e falou: meu Deus, como que não está queimando? Como que não está queimando? E ele quis olhar mais de perto, curioso. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu na hora: eis-me aqui. Ele ouviu: Moisés, Moisés. Ele estava vendo algo ali muito diferente. Não era comum. Eis-me aqui.
Ele não sabia ainda o que Deus ia pedir para ele. Era uma missão dura. Mas a primeira coisa que ele falou foi: eis-me aqui. Não te chegues. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E ali o Senhor começa a explicar por que ele estava aparecendo para ele. Aleluia! Eu sei que muita gente está sendo tratada essa noite. O Senhor me avisou que seria assim. E eu confesso que essa é uma das ministrações mais diferentes que eu já fiz, assim, no sentido do planejamento dela. E eu sei que tem corações sendo tratados aqui, pessoas sendo despertadas. E você tem ouvido o Senhor chamar o seu nome. O Senhor está chamando o seu nome. Ele só precisa que você fale: eis-me aqui. Eis-me aqui. Senhor, não importa o que eu estou vivendo, não. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. Eu posso fazer mais. Eu posso arder mais. Eu posso, Senhor. Eu estou disponível para a sua obra, Pai. Pessoas aqui nessa igreja, pessoas do Ministério Verbo da Vida têm doado as suas vidas por essa palavra. Para que o povo de Deus não se engane e não viva preso, cheio de religiosidade. Pessoas doando a sua vida, homens e mulheres de Deus, doando a sua vida, para que a palavra da fé alcance corações, nações, pessoas, famílias e livre todos. Para que todas as famílias sejam incendiadas com esse amor do Senhor. Que nós sejamos parte desse trabalho. Que nós possamos ouvir o Senhor e falar: eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Oh, Pai. Vamos nos levantar? Eu te convido essa hora. Agora você pode conversar com o Senhor a respeito dessa nova fase que você vai entrar na sua vida. Eu quero aumentar a minha chama. Eu quero servir com mais fervor. Eu quero ser uma voz. Eu quero ter esse fogo que as pessoas veem de longe. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Oh. Oh, Senhor.
Nós te amamos, Senhor. Amamos a tua presença. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. Eu quero queimar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser como brasa viva. Eu quero ser como brasa viva. Iluminando os lugares escuros. Iluminando os lugares onde há pecado. Iluminando os lugares onde há morte. Eu sou agente de milagres. Eu sou agente de milagres. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Eu tenho um Deus vivo. Vivo. Se manifestará. Se manifestará, se manifestará. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Xererere, sererere, andarabas. Oh, ei. Oh, xererere, se. Orerere, andarararaba, xererere, andarararase. Oh, xererere, andarararas. Oh, xererere. Pamela, você tem um chamado. Não adianta se esconder. Você tem um chamado. Você tem essa personalidade porque Deus quis assim. Ele te fez desse jeito. Pode incendiar. Pode incendiar. Você foi chamada para isso. Oh, Senhor! Oh, Jesus! Oh, xereres. Ele te vê como ninguém vê. Ele te vê. Ele tem te preparado todos esses anos, todas as fases que você já viveu. Ele tem te preparado. Oh,
quando acendemos uma vela para cantar parabéns e vem aquele monte de criança para soprar, para apagar aquele foguinho, e a gente faz assim para proteger. O Senhor vem e faz assim, ó, para te proteger. Mas a minha chama é pequena, mas Ele vem assim, ó, para te proteger. Mas a minha chama ainda está muito frágil e Ele vem assim para te proteger. E você é capaz de aumentar essa chama ao ponto dele não precisar fechar assim tão pequenininho, porque Ele vai te proteger assim. Ele vai te proteger assim. Você não é tão pequeno quanto você imagina, meu irmão. Você é maior do que isso. Você é maior do que isso. O seu fogo é maior do que o que você pensa. Não deixe o diabo limitar a sua vida e a sua mente a respeito daquilo que você é. Você é mais. Você é maior. Você é capaz. Mas eu sou tímido. Faça, abra sua boca, vai de pouquinho. Não deixa nada te segurar, meu irmão. Não deixa nada te segurar. Você é uma voz. Antes de ser uma pessoa natural, você é um ser espiritual. E esse reino, ele é muito mais real do que a roupa que nós vestimos. Você pode tentar fugir do seu propósito, daquilo que Deus te criou para ser, mas você só vai ser pleno e completo se você viver aquilo que Ele planejou para você. Aleluia. Oh, Pai, nós te amamos, Senhor. Nós amamos a Sua palavra. Nós amamos essa unção palpável. Nós amamos você, Espírito Santo. Como é bom ser cuidado por você. Como é bom ser amado por você. Como é bom ter alguém que nos vê maior, que acredita em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você nos deu a vida em abundância, cheia de alegria, de paz, saúde divina. Oh, Pai, que privilégio nosso, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, se existe alguém aqui hoje que ainda não fez essa oração, entregando a sua vida ao Senhor, falando: Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero essa vida. Eu quero que você seja o meu dono. Eu quero fazer parte desse reino. Eu quero, Pai. Se você deseja fazer essa oração, eu quero te dar um abraço. Vem aqui na frente. Levante suas mãos se você tem esse desejo no seu coração de entregar a sua vida ao Senhor. Nós não estamos chamando para uma religião, nem para essa igreja em específico, mas nós estamos chamando para o reino de Deus. Se alguém deseja, levante a sua mão para que eu possa ver. Se alguém ainda não teve a experiência de receber o Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas e deseja esse fogo maior, sabe aquele fogo que João Batista falou? Se você deseja receber o Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas e ser cheio essa noite é para você. Levante as suas mãos para que eu possa te ver. E se alguém precisa receber oração para cura, essa unção é capaz de curar. Nesse momento, hoje mesmo você sai curado. Se alguém precisa de oração para cura,
Pode ficar à vontade para esses 3 apelos, se quiser vir à frente. Temos alguns pedidos de oração. Marta quebrou o braço, está internada, aguardando cirurgia. Gael Fontana, 1 ano e 3 meses, está hospitalizado com diagnóstico de síndrome nefrótica há 28 dias, sem melhorar. Laércio Aparecido sofreu um aneurisma, 57 anos, está na UTI, desenganado pelos médicos. Pedimos por um milagre. Nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Vamos unir a nossa fé para que nós possamos ouvir daqui a pouco esses testemunhos. Pai, nós te apresentamos a vida da Marta. Declaramos em nome de Jesus essa cirurgia do braço saindo rápido, sem demora, Pai, sem burocracia. Em nome de Jesus nós declaramos o braço dela, Pai, os ossos sendo restituídos, recuperação sobrenatural. Apresentamos a vida do Gael. Declaramos, Senhor, que esses 28 dias não vão definir aquilo que ele vai viver a partir de hoje. Declaramos, Gael, você saindo desse hospital, com o seu corpo perfeito, saúde divina, funcionando perfeitamente como o Senhor o criou. Em nome de Jesus, corpo do Gael respondendo agora. E nós apresentamos a vida do Laércio. Ele está na UTI, pedindo por um milagre. E nós temos aqui o nosso Deus. O nosso Deus. Oh, Pai, nós declaramos sobre a vida do Laércio esse milagre acontecendo. Ele é muito novo e ele não vai morrer. Ele vai viver para viver todos os dias que você planejou para ele, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque está feito. Está feito. Aleluia. 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 Oh, Deus é bom demais. E a minha voz foi embora. Temos aqui 3 indicações de literatura para vocês, do Verbo Shop. Se você nunca passou lá, passe, vai edificar a sua vida. O Fim da Igreja Espectadora, Tony Cook. Esse autor é maravilhoso. Não seja espectador. Seja participante dessa obra. Amém. Do reino de Deus. Cumprir o seu destino divino. Kenneth Hagin. Você tem um destino, meu irmão. E você precisa cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Chamados por Deus. Todos fomos chamados por Deus. Kenneth Hagin. Amém. São literaturas para edificar a sua vida, para te ajudar a aumentar a sua chama. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Podem se sentar. Obrigado pela atenção de vocês, pelo coração aberto. Que vocês sejam edificados na prática da palavra. Amém. Pastor? Aleluia.